Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sobre a guerra na Ucrânia, nós estamos num impasse. Assistimos a uma Rússia que se reorganizou face à situação inicial do conflito e que está a ser fornecida de material de guerra pelos aliados do Irão e a Coreia do Norte, e vemos uma Ucrânia a quem a Europa falhou a entrega de 1 milhão de munições no mês de março. Nós temos que responder a uma pergunta que o Sr. Presidente Macron colocou pertinentemente no dia 26 de fevereiro, no Eliseu, numa reunião que aconteceu 2 dias depois do segundo aniversário da invasão da Ucrânia. E a pergunta concreta é esta: até que ponto estão os líderes europeus e até que ponto está a União Europeia disposta a ir para se colocar ao lado da Ucrânia e da defesa dos valores da Europa e garantir que aquela guerra é vencida por valores da democracia, que são, no fundo, valores fundacionais da União Europeia? E esta questão passa muito por saber se a União Europeia, nomeadamente os seus membros, estão dispostos, por exemplo, a encontrar soluções de fornecimento de material bélico noutras paragens para responder à urgência do apetrechamento militar da Ucrânia. Se, por exemplo, estão dispostos a usar os juros dos ativos russos congelados no Ocidente para utilizar estas mais-valias a favor do esforço de guerra. Se estão, por exemplo, dispostos a impedir que as sanções que repetidamente e crescentemente são aplicadas não tenham qualquer eficácia. E a pergunta que lhe faço é: neste conjunto objetivo de ações concretas, o governo português vai defender a sua aplicação, como a Sra. von der Leyen também defende? Vai ser veemente nesta defesa e nesta ação concreta, ou vai ter outra posição que não esta de força? Esta é a primeira questão que lhe coloco. O senhor alto responsável pelos negócios estrangeiros e para a política de defesa, em conjunto com a Comissão Europeia, gizaram um plano de reindustrialização da defesa, podemos assim chamar. Estava previsto de 23 a 25 e agora é estendido até 30. Nós sabemos que a área da defesa foi muito maltratada em Portugal por este governo, desde o recrutamento, desde os efetivos, desde, por exemplo, do arsenal do Alfeite, que deixamos chegar a uma situação calamitosa. Houve um desinvestimento que nos preparou para sermos frágeis no contexto da defesa europeia. E a pergunta que lhe faço é: encara a mutualização de fundos para responder a este desafio como uma boa medida? Porque já vimos que na União Europeia há países que são a favor e há países que são contra. Eu gostava de saber exatamente o governo português, sobre essa matéria, se está solidário com a perspectiva de um empréstimo conjunto e, se ele não ocorrer, se está disposto a juntar-se aos países que queiram criar este fundo conjunto para responder a este desidrato. Não posso também deixar de falar em matéria de defesa, que é um dos temas do próximo Conselho, uma circunstância que nós soubemos há 4 dias. Portugal terá que devolver 10 milhões de euros de fundos europeus que recebeu para a implementação do sistema informático, novo sistema informático, de controle fronteiriço, de controle de movimentação de pessoas no quadro europeu, e vimos o Conselho de Ministros, último, fazer uma adjudicação por ajuste direto de 25 milhões para à pressa resolver esse problema. E a pergunta que lhe faço é: como é que o Sr. Secretário de Estado se apresenta em Bruxelas num Conselho que vai discutir a defesa como assunto central, o controle transfronteiriço, quando o senhor é forçado a devolver 10 milhões de euros porque não teve a capacidade de utilizar na execução de um sistema informático? E sabe porque é que isso aconteceu? Porque desmantelaram o CEF, porque desmantelaram mal o CEF para encobrir e para salvar Eduardo Cabrita. E isto fez-se à custa de 10 milhões de euros não utilizados que vão ser devolvidos. É por essas e por outras que os senhores empobrecem o país. E também nesta senda, infelizmente, Portugal é campeão de sanções, de multas pela não transposição das diretivas. Posso lhe dizer que amanhã, o Tribunal de Justiça da União Europeia vai apreciar uma multa de pelo menos 1.258.000 euros pelo atraso do governo português em transpor
a Diretiva das Comunicações Eletrónicas. Ó Sr. Secretário de Estado, a transposição de diretivas é o cumprimento do direito da União Europeia. É criar condições de equidade entre as empresas e os cidadãos nos diversos países da União Europeia. E nós passamos pela vergonha de sermos multados em mais de €1 milhão, pelo menos, dinheiro de todos os contribuintes, por inação e incompetência do Governo. Sr. Secretário de Estado, é mais um contributo para o empobrecimento. Para além do empobrecimento pela vossa incompetência, pelo vosso laxismo, preocupa-nos muito a imagem perante as instituições europeias que os senhores dão da capacidade de cumprimento das obrigações do Estado português enquanto membro de pleno direito da União Europeia. Em boa hora o povo português decidiu, porque já bastava de tanta incompetência ao serviço deste país. Muito obrigado.